Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, o professor Paulo Alexandre, o famoso Xandão, e estamos juntos novamente para falarmos da disciplina de literatura e hoje com a aula inicial do modernismo, né? Então eu já começo aí falando e exibindo, né, essa bandeira do Brasil, por quê? Porque modernismo, este é o tema forte, né, que o terceiro ano ele aborda, que ele foca. Então, modernismo, né, é um tema muito longo, assim como a gente viu ano passado na fase romântica. Então, a gente vai começar a entender, né, o que é esse aspecto modernista, né, que é diferente do tempo de hoje, do século XXI. Lembrando que a gente tem aí o século XX, né? Então a gente já passou pela fase pré-moderna, pelas vanguardas e agora a gente inicia, né? Vamos falar de modo geral o que é que vai ser mesmo esse aspecto modernista, né? No nosso país. Então por isso aí a bandeira nacional já para, né, mergulharmos neste universo aí que ocorreu, né? Que a gente começou pelo século XX, certo? Bom, então a gente tem aí modernismos, né? E esses nomes. Então a gente tem aí uma marca muito forte. O número um, que é identidade nacional. Então é essa busca que eles vão ter. Por quê? Porque modernismo eles vão quebrar com tudo que houve no passado cultural principalmente, e vão agora, né, dizer, não, nós somos modernistas, nós estamos com o novo, a gente vai fazer algo novo, sem cópias, vamos absorver o que passou e gerar algo novo, inédito nosso, brasileiro, né? Então essa busca de uma identidade nacional, que a gente viu isso também aí, pode-se falar no quinhentismo e na fase romântica lá com José de Alencar, naquela questão do índio, com o homem branco, miscigenação. Então aqui eles vêm com esse outro olhar, né? Com a mesma temática, sim, mas de um jeito remodelado. Então, essa identidade nacional que esse povo, que esse artista modernista quer exibir, que quer chocar, que quer revolucionar de todo jeito, né? Abolindo com o nosso passado cultural, certo? Então, para isso, eles vão vir com o quê? Com inovação. Então, essa inovação, né? Segundo eles, algo que ninguém nunca tinha visto. Então, esse tempo moderno, então a gente tem como termo-chave também isso aí, certo? Inovação. E o terceiro tópico, a questão de liberdade, eu quero dizer que vocês gravem muito bem este termo. Por quê? Porque modernismo aqui no caso tem esse sentido maior. Liberdade temática, de forma, de tudo que a gente estava preso de modo simbólico, né? Para se fazer arte, então eles vão agora aqui o quê? Querer esse algo novo sendo mais, né, favorável, sendo mais uma coisa mais à vontade, certo? Então é uma liberdade mesmo a nível geral, viu, pessoal? Então esse sentido que esse modernismo vai, né, fazer no nosso país, nesse campo artístico, né? Principalmente essa busca aí de uma identidade nacional, é isso que eles vão ter dentro, né, desse tempo moderno como uma meta básica também, certo? Agora, falou em modernismo, lembre sempre de liberdade. Então, a gente não vai estar mais preso àquelas coisas que nós vimos no parnasianismo, principalmente arte pela arte, o simbolismo com aquela coisa toda ligada à fase romântica. Não, modernismo ele não se liga a nada, certo? Ele refaz. Ao mesmo tempo que ele, né, quebra, ele refaz, né, e quer, né, essa era a meta deles, surgir com esse algo novo, certo? Porque até então muitos deles aqui falavam que o Brasil só copiou a arte, né? E agora sim nós chegamos, vamos fazer uma arte original, verdadeira, que tem essa identidade, essa roupagem totalmente brasileira, sem influências aí europeias, né? É isso que nós vamos ter dentro do modernismo, beleza? Ele também, né, lembrando um pouco da fase romântica, a gente vai ter aí fases ou gerações, né? Então a gente vai ter um longo caminho, aqui eu estou falando de modo geral, né? Então nas próximas aulas a gente vai vendo essas fases aí, quem fez parte daquilo que eles tinham como meta, beleza? Então a gente tem aí a primeira fase, a fase heróica, né? Que ela vai de 22 até os anos 30, né? 22 a gente vai falar já já, que é o marco inicial, o que foi que aconteceu para que realmente a gente diga, não, iniciou a fase modernista no país. Então, nós vamos falar isso, né? Então, nós vamos, nas próximas aulas, começar com a fase um heróica, né? É a fase de choque também. Então, vocês irão entender o porquê disso aí, né?
A segunda fase, construtivista, então é uma coisa mais sólida, mais suave, né? Mas que também causa, como a gente fala. Então ela vai dos anos 30 até, gente, 45, né? Lembrando que aí a gente envolve também a nível histórico a questão da Segunda Guerra Mundial. Então esses fatos históricos também, o livro de vocês coloca, tem que saber o que é que estava acontecendo neste momento histórico, a gente lembra de naturalismo, né? Aquela questão do determinismo de raça, né, desse momento histórico, né, e do meio. Então, aqui a gente fica com esse momento histórico. Então, todo esse tempo do século XX para cá, a gente tem influências e tem esse momento histórico a nível de mundo. E aqui, no caso, durante essa segunda fase, isso vai ser também influência, nós vamos ter a questão histórica aí da Segunda Guerra Mundial. E a fase final, a fase reflexiva, que vai de 45 até hoje. Só que hoje a gente, né, nós estamos em um mundo pós-moderno, isso fica para mais para frente, e por enquanto a gente está aqui dentro, né, da fase um ou nessa visão geral do que é que vai ser esse tempo modernista. Então, só para que vocês se situem no século XXI, neste tempo de hoje, nós estamos em um mundo pós-moderno. Já saímos aqui aí desse conceito, dessa visão chamada modernismo, certo? Então a gente tem isso mais além, beleza? Vamos lá. Modernistas, né? Então a gente tem aí uma foto, ok? De alguns nomes que nós vamos estudar: Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, ok? Mais na frente, Manuel Bandeira. Então são esses nomes aí, né, do século XX para cá, né? São autores mais atuais, sim, por que não falar assim, né? Então a gente tem grandes nomes aqui dentro, né? Mais na frente, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Cecília gente Meirelles, Jorge Amado, José Luiz do Rego, certo? Graciliano Ramos. Então, são nomes são, variados, né? São muitos nomes. Então, eles são vistos aí, tidos, certo? Classificados como esse povo modernista, né? Artistas modernistas. Beleza? Isso nós vamos ver aqui dentro. Bom, aí a gente tem aí como destaque geral, né, esta, né, pintura, não é ela aí, Anita Malfatti, é uma das obras dela, a estudante russa, né? Então a gente vai ter esse foco muito porque antes do grande evento de 22 que marca esse pontapé inicial do tempo modernista, a gente tem que falar dela, né? E o livro de vocês e todo o assunto, antes de falar sobre a Semana de Arte Moderna, fala sobre Anita Malfatti, até porque ela tem aí uma ponte, uma polêmica com aquele autor que nós vimos na fase pré-moderna, que é o Monteiro Lobato, né? Eu acho que vocês o conhecem mais pela questão das obras infantis, principalmente do sítio desse Pica-Pau, né, amarelo. E aí você tem essa vocês vão entender, vão saber qual foi essa polêmica da Anitta com o Monteiro Lobato, certo? Então a gente tem isso aí também dentro, de modo geral, para iniciar este tempo chamado modernismo, né? Vamos falar sobre Tarsila do Amaral e eu já quis colocar este quadro chamado Abaporu, né? E eu vou explicar, a gente vai ver isso depois com mais detalhes. Então tem aí que é uma obra muito conhecida, né? Até quem não estuda a fundo, quem não sabe muita coisa. Então a gente tem aí este quadro que é belíssimo, eu também sou suspeito para falar. E vamos perceber aí influências de coisas que nós já vimos e vimos muito bem, né? Então tem aí Tarsila do Amaral, muito famosa, muito conhecida, né? Um orgulho a gente ter uma artista, né? Que nós sim, né, gente? Por que dizer que a gente tem? Sim. Então, Tarsila, fantástica, maravilhosa. As telas aí vocês vão ver com esse colorido todo, né? Influências das nossas vanguardas. Então, nós vamos ter aí Tarsila dentro desse assunto. Nós vamos ver depois com mais detalhes, beleza? Bom, então a gente tem aí, claro, chegamos nela. Eu chamo de SAM, né? Semana de Arte Moderna, e é este evento aí que é um evento não só artístico, mas histórico, filosófico, cultural, científico, né, social. Então a gente tem todas essas nomeações, essas classificações aí para falar da Semana de Arte Moderna. E é este evento aí que vai marcar de modo oficial a chegada do modernismo no Brasil. Então, com a Semana de Arte, que foi um escândalo, vocês vão saber de tudo, né? E a gente vai entender como é que isso, né, se deu,
para culminarmos nesse tempo. Mas é este evento aí, que eu acho que vocês também não sei se devem ter ouvido falar, Semana de Arte Moderna, que nós vamos aí detalhar para, né, saber como é que ela, né, como é que essa semana, que nem foi uma semana, né, foram só dias de tanto escândalo que, né, causou na época. Em São Paulo tem aí nos anos 20, mais, né, precisamente em 22. Então a gente tem a Semana de Arte Moderna aí dentro desse assunto, modernismo, ok? É o início de tudo. E é ela que a gente vai ver nas próximas aulas, né, para sabermos mais e conhecermos quem fez parte, quem não fez, como isso foi montado, e aí sim a gente mergulhar nessa atmosfera do modernismo, ok? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.